Pessoal, seguindo aqui nesse tema de eleições municipais, nós vamos conversar agora com a cientista política Maíra Goulart, que ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maíra, boa tarde, bem-vinda ao Poder Expresso. Eu começo a nossa conversa aqui perguntando para você. Amanhã inicia a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Qual que é o tamanho qual que é a importância desses meios ainda durante essas eleições, Maíra? Boa tarde, obrigado. Olá, Afonso, olá a todos, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Campanha no rádio e na TV é fundamental para atingir aqueles eleitores menos conectados com os veículos tradicionais de formação da opinião, né? Por exemplo, tem eleitor que está muito conectado com as mídias sociais, mas que vê menos TV e vice-versa. Então, o que o rádio e a TV fazem é acessar aquele que tem menos renda, aquele que é mais idoso, aquele que está menos conectado, lendo jornal, vendo redes sociais. Então, para esse eleitor de menor acesso nos veículos de formação de opinião, esse meio, que é a campanha mesmo, na TV e no rádio, são muito eficazes. Nesse momento, então, qual que seria a estratégia ali para quem não tem esse tempo de TV? Vou citar o caso específico aqui de Pablo Marçal ali, né? Que ele está crescendo nas pesquisas, teve um crescimento rápido entre a semana passada e essa, mas ele tem tempo zero de TV. Lá em São Paulo, 65% do tempo aí é de Ricardo Nunes, depois vem que ele tem 6 minutos e pouco, Guilherme Boulos 2 minutos e pouco, Datena 35 segundos e Tabra 30 segundos. Os demais estão no zero. O que eles precisam fazer então, Maíra? Insistem na rede social, é isso? Bem, o Marçal já está fazendo e já está dando certo, né? Nas últimas semanas, as mídias tradicionais, a televisão, o rádio, têm falado muito de Pablo Marçal, tem veiculado o nome dele, a cara dele, e isso é uma propaganda. Isso é fundamental para atingir esse eleitor que não está nas redes sociais. Então, ele já tem feito. O que está acontecendo com Pablo Marçal é análogo com o que aconteceu com Jair Bolsonaro no episódio da facada. Ele não tinha tempo de TV, porém, ele ficou muito conhecido em virtude da repercussão causada pela facada que ele tomou, que aparecia ele no jornal, aparecia ele o tempo inteiro no rádio, e eu acredito que algo análogo está acontecendo com o Pablo Marçal agora. Ou seja, as mídias tradicionais estão abrindo um espaço desproporcional ao tamanho dele na campanha. A diferença ali de Bolsonaro é que ele era vítima ali, né? Era vítima de um crime ali, né? Agora Marçal, ele, em vários momentos ali, o que está sendo noticiado é de relação do seu entorno ali com o PCC, ele está sendo investigado, teve as redes bloqueadas. Ainda assim, concordo contigo, ele está tendo essa super exposição midiática aí, né? Como é que fica, você que fica no Rio de Janeiro, no Rio aí, qual que é o tamanho dessa campanha eleitoral aí nas redes sociais? A gente vê que Eduardo Paes está bem disparado na frente, mas ele é daquele o antigo gato escaldado, né? Nas eleições para governo, quando ele concorreu, ele também estava muito bem, chegou ao segundo turno e perdeu para um desconhecido diante daquele fenômeno Bolsonaro, me refiro ao Witzel, né? Como é que as campanhas locais aí estão tratando esse início da campanha eleitoral e o tamanho das redes sociais também nessa disputa, Maíra? Bem, primeiro eu quero completar que não foi Claro, só a facada que deu o espaço de televisão para Jair Bolsonaro. Ele perfeito. passou anos frequentando programas de TV como o da Luciana Gimenez, como o CQC, que alimentaram uma conexão dele com o eleitor de extrema-direita. Sobre o Rio de Janeiro, Eduardo Paes está jogando nos dois campos. Ao mesmo tempo, ele tem uma campanha em redes que é muito bem feita, é bem humorada, toda hora ele grava vídeos que fazem essa conexão pessoal com o usuário das redes sociais, mas também faz a política tradicional. E qual é? Inauguração. Toda hora Eduardo Paes está inaugurando, e principalmente nas zonas da cidade em que ele tem em que ele tem bastante eleitor, que teve uma votação. Então ele está fazendo um cálculo de onde inaugurar. Quem está fazendo isso também, eu até dei uma entrevista sobre isso, é o Nunes. O Nunes está inaugurando mais na zona sul de São Paulo, que é onde ele foi mais votado para vereador quando ele se candidatou. Então, os políticos estão nessas duas frentes, né? Uma política tradicional, que é a de inauguração, aquele vínculo com o eleitor que é direto, ele te viu na inauguração, é visual, e essa política de redes sociais para aquele eleitor
que está mais conectado com esses veículos de informação. Perfeito. Para encerrar nossa conversa, eu vou trazer para você uma pergunta que a gente costuma fazer para vários especialistas aqui que acompanham a política brasileira. Qual será o tamanho aí de Bolsonaro e Lula nessas eleições? Elas serão de fato polarizadas, já estão sendo polarizadas, ou as questões municipais elas são maiores do que esse debate, essa polarização, essa guerra aí política que a gente enfrenta há tanto tempo aqui no Brasil? Perfeito. As eleições municipais, elas têm um grau maior de autonomia em relação às eleições gerais, que são aquelas em que se vota para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual. Porém, mesmo com esse grau de autonomia, é preciso que a gente pondere. Cidades muito grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, têm um menor grau de autonomia, tendem a ter debates mais nacionalizados. Cidades menores tendem a ficar mais restritas a temáticas do cotidiano local, que envolvem aquelas elites criadas, nascidas e criadas naquela cidade. Então, tem um grau de descolamento maior com as temáticas nacionais. Para essas cidades, onde há lideranças locais com trajetórias consolidadas, o acesso a um cabo eleitoral como Lula ou Bolsonaro pode não ser interessante. Quanto mais o político já é conhecido pela sua própria trajetória, mais é arriscado para ele se associar a uma dessas lideranças nacionais. Porque se ao mesmo tempo elas são muito conhecidas, elas também têm um alto grau de rejeição. Maravilha. Maíra Goulart, cientista política, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Poder Expresso. Eu que agradeço e desejo uma boa noite a todos.